Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de dar o seu gostei, o seu não gostei, para que a gente saiba o, o, o alcance do nosso vídeo, né? Mas eu prometo uma coisa para você que está chegando agora. Temos uma aula muito boa hoje aqui no nosso canal. Bom, quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores do canal, de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapim, também Márcia Aparecida Miguel Zeponi, e você, que faz anonimamente a sua doação aqui para o nosso canal. Muito obrigado. Sou grato do fundo do coração. Bom, gente boa, hoje, o tema de hoje é a continuação da nossa... é a segunda lição de Atos, do nosso estudo sobre Atos, capítulos 6 a 8. Os 7 seriam aquilo que nós poderíamos dizer assim, a nova instituição de Israel. Se os 12 são a liderança da primeira comunidade entre os cristãos de origem judaica, os 7 são a liderança, até mesmo o número ele é sugestivo a isso, porque é um número de universalidade. Então, os 12, da mesma maneira que Cristo escolhe 12 representando as 12 tribos de Israel, ou seja, a totalidade das tribos de Israel, os 12, imbuídos dessa teologia e desse significado teológico, escolhem 7 homens. 7 homens para serem os propagadores do evangelho àqueles de judeus de origem grega. Então, estamos alargando a amplitude do cristianismo. Temos a primeira comunidade, judeus, cristãos de origem judaica. Agora nós temos a segunda unidade, que nós estudamos na última aula, que são aqueles cristãos que têm origem no judaísmo, mas de cultura grega. E hoje nós vamos alargar um pouco mais. Hoje nós vamos falar do diácono Filipe, nós vamos falar de Filipe, que vai levar o evangelho. Ele será o único a ser chamado de evangelista. Interessante, é o único de todos os personagens do Novo Testamento que recebe esse codinome, Filipe, o evangelista. Então nós vamos tratar dele, né, da ação dele entre os samaritanos, na região da Samaria e depois até os confins da terra, como é o mandato do Cristo. Então é o que nós vamos estudar hoje. Felipe, ele vai ocupar todo o capítulo 8 será dedicado a ele. É estranho que essa palavra evangelista ela tenha sido usada com Filipe, mas ela não tem a mesma temática que nós falamos hoje. Nós chamamos de evangelista aqueles que escreveram, redacionaram, organizaram o texto do evangelho. Evangelista, no conceito do Novo Testamento, é aquele que leva a boa nova, aquele que anuncia a boa nova às nações. É um título, esse título, ele era usado para todos aqueles que anunciavam o evangelho. Felipe, contudo, é o único que é citado com esse título. Passou para a história como o pregador da boa notícia por excelência. Ele era o exemplo. Lembra que eu falei que nós temos alguns protótipos dentro dos Atos dos Apóstolos, das primeiras comunidades. Nós vimos Sáfira e o seu esposo, e nós vimos Nicodemos, né? Nós vimos uma relação que existe entre um e outro. Um é digno de ser seguido, os outros não. Nós vimos Estevão, que é aquele que vai dar o bom testemunho da Boa Nova, ele vai se configurar o Cristo, e Lucas faz muito essa similaridade de comparação, e ele dá a vida como um verdadeiro cristão, o primeiro mártir. Porém, dizemos que o conceito de diácono que nós temos hoje, né, não se adequa à extensão. Esses 7 homens eram verdadeiras lideranças entre os judeus de origem grega. E a função deles era a função da palavra. Claro que existia sempre o cuidado com as comunidades, o cuidado da caridade, mas não é propriamente esse a nuance da palavra que Lucas quer que a gente tenha.
O campo de missão de Felipe, que é o nosso centro de hoje, é Samaria, que é a segunda área do evangelho, onde o evangelho chega. Então, como disse, é o segundo círculo. Programaticamente, São Lucas mostra a missão de Felipe na Samaria, querendo mostrar o avanço do evangelho. O evangelho que sai de Jerusalém. De Jerusalém deixa de ser um centro de evangelização e ele se expande. O que motiva isso? A perseguição. Os judeus, então, encontraram aquele momento histórico em que o governo de Jerusalém não era ocupado por um romano e resolveram aplicar as penas devidas em uma perseguição a todos aqueles que seguiam o caminho, Cristo. Temos o primeiro relato da Samaria, propriamente no capítulo 8, e vai ocupar do versículo 5 ao versículo 25, né? Nesses versículos, a história começa e termina fazendo uma referência a Samaria. Na linguagem técnica chamada de inclusão, ou seja, o autor encerra uma história em uma única palavra, e ela tem um significado. Então, da Samaria a Samaria. Então, a história que está aqui, ela tem uma temática. Então, na Samaria, o que acontece? Atos, capítulo 8, versículo 5. Felipe, que desceu para a cidade em Samaria, começou a pregar Cristo para eles. Não é falar do evangelho, pregar Cristo. Termina dizendo, e aí lá no versículo 25 ele vai terminar. Então aqui é só para dizer, começa com a Samaria como tema e termina. Versículo 25. E evangelizaram muitas aldeias na Samaria. Dentro desse grande bloco narrativo que nós vamos pegar agora, encontramos primeiro a pregação de Felipe, depois o encontro com um personagem estranho chamado Simão. E aí nós vamos ver aquilo, os bons exemplos e os maus exemplos. E o Simão, que era um mágico de profissão, né? Depois nós temos uma breve ruptura com essa história de Simão, a chegada dos apóstolos Pedro e João, que são enviados de Jerusalém. E aqui tem algo que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vai ser muito importante para a nossa compreensão de alguns dos sacramentos, né? Eles são enviados como delegados dos 12 de Jerusalém para verificar a novidade, ou seja, o anúncio do evangelho na região da Samaria. Então, Atos capítulo 8, versículo 6. As multidões ouviram por unanimidade as palavras de Filipe, ouvindo falar e vendo os milagres que ele realizou. Espíritos impuros saíam de muitos possuídos, emitindo gritos altos, e muitos paralíticos e aleijados foram curados. Então, a mesma situação que nós temos com Estevão, vamos ter aqui com Felipe. A pregação de Felipe, ela é um ato de continuação da obra de Jesus. Ela é caracterizada pela libertação do homem do poder satânico e pela habilitação do homem e andar. Da mesma maneira que Estevão fez com que aquele homem pudesse voltar a caminhar e estivesse louvando e agradecendo a Deus no templo e saltando, aqui o evangelho de novo, a boa nova, traz intimamente ligado a esse sinal de libertação. São libertados do demônio, e o outro sinal é muito interessante, o outro sinal vai ser a alegria. Então esses sinais, ou seja, essas realidades significam a presença de Cristo. Eles sim, são a cura e são um estado de espírito renovado, mas eles representam outra coisa, representam a capacidade do homem de deixar uma vida de pecado e retomar a vida em Cristo. A cura do paralítico não é simplesmente um trabalho de caridade para aquele homem, mas é um sinal do que Cristo faz com todos, permitindo que eles retomem o seu caminho. Então o versículo 8 é um bom exemplo deste... Qual a palavra que eu posso usar? Desse bordão, desse slogan que Lucas usa. E havia uma grande alegria naquela cidade. Então que Felipe levou não foi simplesmente a cura, mas ele levou um estado de espírito novo. O tema da alegria está particularmente próximo ao coração do evangelista, assim como esteve em Atos. Quando a gente pega em São Lucas, nós vamos ver que a pregação de Cristo, ela anda ligada, anda de mãos dadas com a alegria.
A chegada de Felipe a Samaria traz alegria à cidade. Não se trata simplesmente de um novo conhecimento, de uma questão de mudança, mas de uma transformação de vida. Aquela cidade se vê transformada e se torna alegre. É uma fórmula sintética, né? Um pouco idealizada, é claro, mas nós podemos entender a profundidade. Lucas insiste que acolher Jesus Cristo produz felicidade para o homem. Então isso aqui é um grande termômetro para a nossa vida comunitária hoje, para a nossa vida pessoal. Isso aqui é muito importante para a gente entender que comunidades verdadeiramente imbuídas do Evangelho, verdadeiramente evangelizadas, são comunidades que devem possuir um senso de alegria, um senso de felicidade. Então, a partir do versículo 9, ele vai entrar no tema de Simão o Mágico. Atos 8, 9. Um homem chamado Simão, dedicado à magia, enviou ao povo da Samaria para fingindo ser um grande personagem. Ele tinha convencido muitos com a sua magia. Então esse homem, ele estava na Samaria, ele estava convencendo as pessoas de que ele podia fazer milagres. Mas aí acontece o fato de que chegou Felipe. E Felipe chega às pessoas e começa a pregar o evangelho. E essa alegria toma conta do povo. E as pessoas que iam até Simão, mago, atrás de seus sortilégios, deixaram e começaram a ir a Felipe. E Simão, ele se deu conta de que havia algo novo. No versículo 13 diz que Simão acreditava e foi batizado e não se separava de Felipe, né? Ele estava de fato interessado nas maravilhas que aconteciam através de Felipe. Embora fosse um mágico, ele estava ciente de que havia algo a mais. Simão Mago, como a gente chama, aceita Jesus. Mas os motivos pelos quais ele aceita Jesus era buscar especializar-se, buscar melhorar a sua magia, aprender aquilo que ele considerava uma bruxaria. Ele quer entender os portentos que Felipe praticava. A história, ela mostra como São Lucas coloca esse fato como um tipo. Muitas pessoas vão seguir porque elas não conseguem compreender com a razão, pela prática, pelos costumes delas, elas não conseguem entender o que está acontecendo. Mas elas querem se afiliar porque aquilo ali, de certa maneira, vai melhorar aquilo que elas já faziam. Então, aqui é aquele momento para a gente refletir os motivos pelos quais a gente segue a fé cristã. Existem pessoas que buscam oratória, retórica, buscam conhecimento, buscam influência na fé cristã. Estar à frente da comunidade. E muitas vezes isso não é uma coisa que ficou no passado. Nós temos isso hoje. Pessoas que usam do ambão, desculpem o termo aqui, usam do ambão para se autopromover. De fato é isso que acontece com Simão. Então, o que surpreende nós é que Lucas não deixa isso fora. Ele não esconde que existem pessoas do jeito como Sáfira e Ananias, ele não esconde que existem pessoas como Simão Mago no meio das comunidades. Pessoas que foram batizadas, que estão se instruindo, que ouviram o evangelho, que acreditam em Jesus Cristo. Mas não com o desejo de tê-lo como um valor a ser partilhado, mas tê-lo como um valor a ser vendido. Então, Atos, no capítulo 14, vai mostrar isso. Enquanto isto, ele vai fazer uma pequena ruptura agora. Ele começou a contar a história de Simão, vai dar uma parada, então continua, Felipe está pregando, Simão está acompanhando, está acontecendo. Mas chegam quem? Os apóstolos. Chegam Pedro e João. Então, versículo 14. Enquanto isso, os apóstolos em Jerusalém souberam que a Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram Pedro e João para lá. Aqui é algo muito importante. Desceram, rezaram sobre eles, ou seja, impuseram as mãos para receberem o Espírito Santo. Ainda não tinham
não tinha descido sobre eles nenhum, mas só tinham sido batizados em nome de Jesus. Então eles colocaram a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. São Lucas aqui ele quer enfatizar que sem a comunhão com os apóstolos não existe a igreja autêntica. E aqui nós temos um rito que é continuador do batismo. Então, o batismo é celebrado, mas este celebrar, ele deve ser confirmado. Então, eles receberam o batismo, mas não têm a posse do dom do Espírito ainda. Ou seja, existe essa comunhão com Cristo, mas eles serão inseridos na comunhão com a igreja pela confirmação. Então, Pedro e João vão impor as mãos. E temos aqui as primeiras descrições do rito do sacramento da confirmação. Né? Então, no caso do 7, o gesto sacramental, ele vai, vamos dizer assim, o equivalente das ordens sagradas. Então, aqueles que eram diáconos, eles receberam algo a mais. E os apóstolos transmitem o sacramento da ordem, né, a um outro grupo de pessoas. E nesse caso, a imposição das mãos é a marca disso. A presença dos apóstolos, ela coloca, impondo as mãos, ela é um toque para a gente dizer que existe uma continuidade, existe uma sucessão, existe um passar do bastão de geração em geração, que não é rompida. Então a presença dos apóstolos coloca as mãos para transmitir a missão. É uma tarefa, é transmitir o dom. E esse dom se torna um compromisso. Então eles foram, viram e dão a garantia de que de fato Cristo está sendo... E é por isso que o Espírito Santo se manifesta. Então, nós no versículo 8, nós vamos ver de fato Simão de novo. Versículo 8, 18. Simão, vendo que o Espírito foi concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo no versículo 19: dê-me esse poder também para mim. Então, Simão está interessado, aquele que estava interessado nas maravilhas que Felipe realizava, ele descobre que qual é a fonte? A fonte é o dom que eles receberam através da imposição do Espírito Santo, pela imposição das mãos dos apóstolos. E a partir dessa expressão e do fato do caso que aconteceu aqui, nasceu uma terminologia técnica para a gente designar o comércio das coisas sagradas. Daí que a gente entende a palavra simonia, vem de Simão Mago, que quis comprar a troco de dinheiro o dom de Deus. Pedro responde, podemos dizer assim, com pouca bondade, o pedido de Simão. Não há parte ou destino para você nisto que fazemos, pois seu coração não é justo diante de Deus. Versículo 21. Aqui está a raiz do problema. Simão tinha sido batizado, tinha visto, tinha recebido, tinha reconhecido Jesus Cristo como Mestre e Senhor, porém a ele faltava uma coisa: justiça no coração. O coração não era reto diante de Deus. Ele não tem uma reta intenção diante de Jesus Cristo. Simão, ele gostaria de comprar o dom para usar em conforto seu, em benefício próprio. Ele diz que acredita em Jesus Cristo, mas porque quer ganhar dinheiro com Cristo. Então, Atos, capítulo 8, 22, tem um convite. Arrependa-te, portanto, desta tua iniquidade. Reze ao Senhor para que este, pesando o teu pecado, possa te perdoar. Atos 8, 23. Porque eu vejo que você está fechado nos laços da iniquidade. São expressões técnicas aqui. São expressões judaicas. Laços, amarras, você está fechado. É a linguagem dos apóstolos dizendo que aquele homem, embora tenha recebido o batismo, ainda está atrelado a uma maneira antiga de pensar. Então não é uma falta de dom, de graça, não é porque ele seja um cristão de segunda
de segunda qualidade que ele não consegue executar. É porque os motivos dele não são puros. Os motivos deles não são os devidos motivos de um cristão. E aí Simão, no versículo 24, reze por mim, Senhor, que nada do que disse possa acontecer comigo. Então, é uma nota negativa que nós temos aqui. Mas Lucas não quer terminar o texto com uma nota negativa. E aí no versículo 25, eles então, depois de testemunhar e proclamar a palavra de Deus, retornaram a Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias da Samaria. Então o bloco que começou no versículo 5 terminou no versículo 25. E como no exemplo de Sáfira e Ananias, aqui nós temos um mau exemplo a não ser seguido. Um mau exemplo, ou seja, de querer fazer comércio com as coisas santas, com as coisas de Deus, com as coisas da fé. Então, esta relação que existe profundamente desde os primeiros anos da comunidade cristã, ela é apresentada por Lucas. E por que Lucas coloca essa reflexão? Porque ele sabe que em todos os tempos, a comunidade cristã, ela vai receber todos os tipos de pessoas. Algumas pessoas que entendem que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas não entendem que não é só o Cristo que os muda, eles têm que mudar. E a mudança fundamental é uma mudança de conceituação. Não é Deus que vai fazer algo na minha vida, mas eu que passarei a fazer ao mundo algo da minha vida em nome de Cristo. A palavra, ela é recebida com justiça, de graça recebestes, de graça dais. Ela deve produzir essa alegria, a alegria do dom. Então, ela não pode ser falseada nem enfraquecida por essa falta de doação, de entrega. O que leva ao bom termo os nossos projetos é a capacidade desinteressada de fazermos esses atos. Eu prego o evangelho por amor a Cristo. Eu faço os atos de caridade por amor a Cristo. Eu trabalho por amor a Cristo. Eu construo, eu educo, eu ensino, eu busco por amor a Cristo. Toda esse trabalho, é uma mudança de raciocínio, de reflexão. Então esse é o primeiro bloco do capítulo 8. O segundo bloco, ele é muito interessante. Porque Estevão, Jerusalém, Felipe, Samaria. E agora Felipe vai ampliar mais. O segundo episódio em que Felipe é o protagonista diz respeito a um outro caso de evangelização. E aí mais distante em perspectiva. Porque dessa vez Felipe, ele irá batizar um etíope. Ele não é um samaritano, ele não é um judeu de origem grega, mas é um homem totalmente, é um pagão. É um pagão. Ele é de uma raça estrangeira que conhece a sabedoria de Israel de ouvir falar. Recebeu as escrituras porque tinha poder para comprá-lo. Está estudando, mas não entende. E ele encontra Felipe. E aqui podemos dizer que ele é precisamente um estrangeiro que simpatizou-se com o judaísmo. Esse eunuco, ou seja, ele é descrito como um ministro, ou seja, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, que está viajando pelo mundo em busca de conhecimento. Como tantas pessoas que conseguem bens, e aqui ele está sendo um exemplo também para essas pessoas que fizeram tudo da sua vida, viveram, têm a sua vida, construíram uma vida, mas lhes falta algo. Este homem buscou em direção a Israel essa sabedoria que lhe faltava, para aplacar o vazio existencial que tinha. E aí ele vai ao encontro de Jerusalém, ele se torna um devoto de Yahvé. Ele ouve as maravilhas de Yahvé. Evidentemente, embora um estrangeiro, ele se aproxima do povo judeu, como tantos entram em peregrinações e vão a Jerusalém, e ele está estudando a Escritura. Ele está lendo os antigos profetas por conta própria, mas ele não entende. Então este homem, ele lê uma língua que não é sua, então ele talvez não esteja preparado para isso. O evangelista São Lucas, ele adora mostrar como
mostrar uma imagem do Cristo, o Cristo no caminho. A história é cheia de detalhes, a história que nós vamos ver agora, ela é cheia de detalhes simbólicos, muito interessantes, mas o que domina essa história que será contada agora é o caminho. O evangelista, ele mostra Cristo sempre na sua caminhada. Ele vai a Samaria, ele vai a Jerusalém, ele vai a Galiléia, ele vai a Jerusalém, ele está sempre no caminho. Tanto que o primeiro nome da fé cristã foi conhecida como aqueles do caminho. Sabemos que o evangelista, ele tem a capacidade de mostrar isso dentro dos textos. São Lucas escreve as suas obras dizendo ao seu povo que é necessário partir novamente, partir com Cristo. E diante dos olhos nós podemos ter os discípulos de Emaús. Eles saíram tristes, cabisbaixos de Jerusalém, e Cristo no meio do caminho começou a caminhar com eles, e eles têm o coração aquecido pela presença, mas não o reconhecem. Mas eles estão no caminho, têm esse coração aquecido pelas palavras, e aí quando diante do partir do pão na Eucaristia, eles reconhecem. E eles voltam para Jerusalém cheios de alegria. Recuperaram o entusiasmo e eles têm desejo de anunciar. Então, é com essa imagem que nós temos que ler o evento de Filipe e do eunuco. E aí será adicionado alguns detalhes ainda, muito importantes. Detalhes que eu posso dizer assim, que muito mais que detalhes sobrenaturais, eles devem ser entendidos como uma reformulação. Eles devem ser entendidos como uma releitura que abre as perspectivas para a igreja. Nós diríamos que Felipe, por acaso, entrou naquela caravana dos etíopes, né, e se encontrou com o etíope lá no meio, né? Poderia ser essa a narração. Mas lembra que eu falei que Lucas tem a capacidade de pegar um fato e, ao contá-lo, tirar dele o máximo de ensinamento possível para chegar a um fim? Então, Felipe estava a caminho. Ele não queria ir muito longe, então ele entrou, ele estava indo para... Ele foi a Samaria, nas cidades, e essa caravana está indo para Jerusalém. E nada mais natural naquela época que as pessoas não quisessem viajar sozinhas. Era muito mais seguro viajar em caravanas. Então Felipe entra nessa caravana. Mas São Lucas não vai falar isso. São Lucas, na história, ele vai pensar muito mais além. Então, o fato de Felipe estar naquela estrada, na mesma estrada em que está indo aquele eunuco, aquele grande homem, um dos chefes da rainha Candace, aquele homem, ele era muito importante. Tinha muitas pessoas que estavam seguindo ele. Então, o fato dele encontrar aquele homem do caminho não era por acaso. Então, aquela estrada poderia estar deserta, mas ele vai colocar Felipe e aquele homem como um encontro especial. E aí o versículo 26. Enquanto isso, o anjo do Senhor falou com Felipe: levanta-te e vá ao meio-dia, na estrada que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. O imperativo inicial aqui é muito importante. Levanta-te e caminhe. Ou levanta-te e anda. É a mesma frase que é dita por Pedro para o paralítico lá na porta das ovelhas. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Felipe, até mesmo Felipe, um evangelizador, alguém que já tinha feito, é dito também a ele: levanta-te e anda. Ou seja, o evangelizador, aquele que recebe Cristo, aquele que tem Cristo, não pode esmorecer em momento nenhum. Ele é chamado a levantar-se. Ele se levantou e partiu em seu caminho. De novo caminho. Levantou, partiu. A obediência. São Lucas deixa claro que Felipe é quem concorda em ir evangelizar.
É o Espírito que fala. É Deus que fala, mas sou eu que tomo a decisão final. Eu que tenho que sair da minha situação, da minha atitude estática e partir para a caminhada, ir para a jornada. Isso faz parte do caminho de formação de Felipe. É a superação de si mesmo. É isso que permite que ele conheça aquilo que é estranho. E lembro que ele será o primeiro a fazer isso. Então isso é muito importante porque é uma decisão de Felipe levar o evangelho àquele homem que está totalmente fora do seu círculo de interesse de evangelização. Felipe, se Felipe estivesse ainda sentado em Jerusalém, se ele estivesse com o grupo de Jerusalém ainda, ele não teria conhecido o etíope, ele não teria se levado a fé, e este homem não teria levado a fé para a sua terra. Então, Lucas quer deixar muito claro que a perseguição em Jerusalém, a fuga de Jerusalém, os dias que Felipe passou na Samaria, visitou todas aquelas cidades, tudo está dentro de um plano de Deus. Um plano onde o Espírito Santo sopra onde quer, fala onde quer, age onde quer e conduz. E é na liberdade de dizer sim ou não que as grandes maravilhas vão acontecer na vida da humanidade, da igreja, a partir disso. E aí temos uma nota que até então não havia aparecido nos Atos dos Apóstolos, porque Cristo diz: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jerusalém está evangelizada, ao ponto de já haver perseguição lá. Nós estamos na Samaria. Em breve a perseguição chegará aqui através de Paulo. Esse é o tema do nosso próximo estudo. Mas, agora, a fé cristã está indo para um lugar que são diretrizes novas sendo dadas diretamente pelo Espírito. Ir ao encontro do diferente para evangelizá-lo. Aqui está um etíope, um eunuque, um oficial de uma rainha estrangeira, um homem muito instruído, cheio de tesouros, que veio fazer a sua adoração em Jerusalém. Versículo 28. Ele o viu sentado em sua carruagem itinerante, lendo o profeta Isaías. Notamos a diferença na atitude dos dois personagens. Felipe caminha, está na igreja, está com Cristo, está no caminho. O etíope está sentado, ele ainda não tem o seu caminho. Ele se movimenta, mas está parado. Ele vai a algum lugar, mas sem sair de onde ele está. É uma simbologia muito bonita que está aqui. Atos 8, 29. Então disse o Espírito para Felipe: vai em frente, alcança essa carruagem. E Felipe correu à frente. Foi adiante, deu um passo à frente. Foi ao encontro da carruagem, ou seja, ele correu para alcançar aquele estranho, ele foi atrás do estranho. É o Espírito que diz para Felipe: não espere que ele venha até você, mas corre a direção dele. Eu digo que aqui é uma marca da missão cristã. Nós não devemos ficar esperando que as pessoas venham até nós, nós devemos ir ao encontro delas. Hoje se fala muito nisso, né? A missão de ir, de estar, mas nós temos que fazer isso nessa perspectiva. Não é numa perspectiva de conquistar algo, mas de dar, de levar algo. Ao ouvir que era a profecia de Isaías, que o etíope estava lendo, ele entendeu o que estava sendo lido. Aqui nós vamos ter uma outra nota. Os antigos tinham o hábito de ler em alta voz. E é por isso que Felipe entendeu o que ele estava lendo. Né? E aí ele faz uma pergunta que obriga uma resposta. Você está entendendo o que você está lendo? E o etíope vai responder: como eu poderia se ninguém me instrui? Aqui São Lucas quer dizer que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela não pode ser entendida, exceto se nós não tivermos uma perspectiva para ler ela. Quantas pessoas leem a Sagrada Escritura por
por diletantismo. Sabe onde que o texto foi escrito, sabe quem, mas aquilo não torna ela compreensível, não torna ela entendida, não torna ela viva. Ela continua sendo letra. E o que o texto de Lucas está querendo que a gente entenda aqui é exatamente isso. Que na formação cristã, nós aprendemos que a Sagrada Escritura ela tem que ser lida e compreendida a partir de Cristo. Não a partir de algo que está a vir, mas algo que está a se conhecer. Há algo que não deve ser perscrutado e ficar olhando. Não. É algo que deve ser entendido. E para entender corretamente, nós precisamos do Espírito. Então, não é que Felipe foi quem instruiu o etíope. É o Cristo que, através de Felipe, ilumina o etíope. E aí entra aquilo que eu sempre digo sobre o sacramento do batismo. Profeta, rei e sacerdote. Nós temos esse mundo. Nós temos esse dom dentro de nós. E quando as pessoas chegam através de nós, por mais que nós não saibamos, nós temos a capacidade de ensinar. Ensinar com a nossa vida. Ele estava lendo uma passagem de Isaías 53, que é da 4ª canção do servo sofredor. É uma passagem que é proclamada na liturgia da Sexta-feira Santa. E o eunuco convida Felipe para subir e sentar-se ao lado dele. Então, versículo 32, a escritura que ele estava lendo era a seguinte: como uma ovelha que foi levada ao abate, como um cordeiro sem voz antes de ser tosqueado, ele não abria a boca. Em sua humilhação, o julgamento lhe foi negado. Mas quem pode descrever a sua posteridade? Pois sua vida foi cortada da terra. Isaías 53, 7 e 8. E voltando-se para Felipe, o eunuco disse: por favor, de que pessoa o profeta diz isso? Está falando de si ou de outra pessoa? E aqui são duas interpretações muito interessantes para a gente entender. O antigo autor pensava apenas em si mesmo, mas não era de fato uma profecia para o futuro. Era uma profecia para ele. Ele está pensando que ele era como uma ovelha que seria levada a matadouro, ou seja, ia ser cortado da terra. Felipe, aqui, ele tem essa outra, ele vai mostrar que aquela leitura está falando de Cristo. E aí, ele está tomando um texto do Antigo Testamento e está dando leitura cristológica. Ou seja, ele está dizendo que aquele que foi levado ao matadouro, aquele que é o Cristo. E esta cena está descrevendo a paixão de Cristo. Então, Felipe torna-se um evangelista, um arauto da Boa Nova, por dizer àquele homem, aquele etíope, que aquela profecia de Isaías, ela se cumpriu. É de Cristo que está sendo falado. E aí ele vai anunciar, ele vai dar o significado de todos os textos que o etíope tem. E Felipe, tomando, começou a partir daquela passagem, a partir daquelas escrituras, ele anunciou Jesus Cristo. E ele proclamou o evangelho a partir do Antigo Testamento. Ou seja, o novo foi apresentado a partir do Antigo. E aí o versículo 36. Continuaram ao longo da estrada, ou seja, foi uma caminhada. Este homem se tornou um catecúmeno. E São Lucas relata que os dois homens fizeram uma pequena viagem juntos, E chegaram ao ponto onde o discípulo ia para Emaús e Cristo fez que adiante. A mesma coisa vai acontecer com Felipe. E aí, da mesma maneira que os discípulos disseram: fica conosco, aqui o eunuco vai dizer: e chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse: eis que aqui há água, o que me impede de ser batizado? E aí vocês vão achar alguma coisa muito interessante. A maioria das Sagradas Escrituras não tem o versículo 37. Mas ele existe. Ele existe, foi encontrado em manuscritos posteriores, de uma tradição diferente. Então vamos imaginar que houve dois períodos em que esses textos foram escritos.
E nesse texto ele era tão conhecido que esse versículo ele não foi colocado. Depois ele foi colocado. Ou ao contrário, também pode-se dizer, primeiro ele estava, depois ele foi tirado. Mas vamos dizer que assim, o versículo 37 é trazido na nota de rodapé de muitas Sagradas Escrituras o seguinte. Felipe diz no versículo 37, se você acredita com todo o teu coração, é possível. E o eunuco respondeu, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é como que um catecúmeno, né? Um catecúmeno recebendo aquele convite, fazendo a sua profissão de fé. E após fazer a profissão de fé, porque ele já é adulto, fazendo a sua profissão de fé, então ele é batizado. Vamos dizer que esse texto que não está aí, ele faz parte da tradição D, que é o texto ocidental. Os estudiosos debatem, porque existem vários textos, vários anexos, em vários, não somente esse, mas em outros textos também, que estão em uns, não estão em outros, estão no outro texto, não está nesse, mas, de maneira geral, ele aparece em quase todos os textos na nota de rodapé. Provavelmente os Atos dos Apóstolos, elas tiveram duas redações, a primeira e uma segunda. Essa segunda foram disseminadas independentemente, ou seja, essas duas traduções se tornaram comuns entre o povo, né? Então, no versículo 37, ele aparece só na versão ocidental. Era um verso muito querido e podemos dizer até que comum na profissão de fé de batismo, né? Acredita em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Nós temos isso até hoje. E assim, ambos caminharam juntos, ambos desceram as águas. Até o simbolismo do caminho é adicionado com o simbolismo de descer nas águas, ou seja, aquele que está no caminho desce as águas do batismo. É o evento sacramental sendo lembrado aqui. Aquele homem fez a sua caminhada, foi instruído, recebeu o anúncio, agora ele desce as águas do batismo. E ele vai, né? E aqui novamente nós vemos aquele paralelismo que Lucas gosta muito. Depois de caminhar com Cristo ressuscitado, com o coração aquecido, celebrar a Eucaristia com Cristo. E aqui, Felipe, depois de caminhar com Etíope, celebra o batismo com ele. Então, depois disso, os discípulos de Emaús viram que era Jesus. E aí, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco, ele nunca mais viu. Da mesma maneira que os discípulos de Emaús não viram mais o Cristo, ele desapareceu, Felipe também desapareceu. Então, esse momento sacramental, ele vai fazer como um marcador de limites. Quando eu recebo o batismo, então eu não estou mais sob a guia de outra pessoa, mas eu tenho que tomar o meu caminho. Felipe tomou o caminho dele, o eunuco tomou o caminho dele. Felipe não é um mestre do caminho do eunuco, nem da vida do eunuco. O eunuco vai continuar a sua jornada. E o Espírito Santo vai inspirar o eunuco para onde ele for, da mesma maneira que inspirou Felipe na sua nova missão. Agora ele tem outro caminho. Então, o interessante aqui é que esta formulação ela é muito rica para Lucas, porque vai falar da liberdade cristã. O eunuco feliz seguiu o seu caminho, né? E ele parece não estar mais sentado, parece estar andando de pé agora. Ele está de pé, né? E tem toma a sua carruagem de retorno. Enquanto Felipe encontra-se em Esoto. Ele nem sabe como chegou lá. Foi o Espírito que levou ele pela estrada de Gaza. Depois leva ele para um outro lugar. Mas é para dizer aqui que Lucas ele quis mostrar que a nossa missão na evangelização é anunciar o Cristo, é instruir as pessoas. E depois qual é? Cumprir a nossa missão, fazer a nossa missão. Eu vejo muitas pessoas não conseguirem viver tão bem a sua fé, porque elas ficam eternamente ou atreladas às pessoas, ou atrelando as pessoas a si. O que o texto dos Atos Apóstolos diz que isso não é próprio do cristão. O cristão anuncia
deixa tudo bem claro, faz o que tem que ser fazer, indica o caminho e vai ouvir o que o Espírito está lhe dizendo. Qual a próxima missão? Aquilo que diz lá nos Evangelhos. Depois que termino, eis aqui, servo fiel e inútil. Ou seja, qual a minha próxima missão? Qual a próxima etapa? Então, esta é uma marca que está muito presente aqui. É muito importante a gente tomar ciência disso. Então, depois que isso termina, nós vamos encontrar Felipe fazendo outra missão. Nós vamos encontrar ele lá no capítulo 21, em Cesareia, quando Paulo será convidado para ficar em sua casa. Ele está em Cesareia, tem 4 filhas que eram profetisas, o equivalente para nós hoje de catequistas paroquiais, ou algo parecido, e eles tinham que ser colaboradores na evangelização de Cesareia. Então tudo é contado aqui. E é isto, gente boa. Meus caros alunos, neste versículo nós vamos ter o final do capítulo 8, né, o estudo sobre os 7 e o seu grande valor para a teologia da igreja. Ou seja, os 7 são aqueles que levam a evangelização aos povos estrangeiros. Da mesma maneira que os 12 representam a evangelização completa do povo de Israel, os 7 representam a evangelização irrestrita a todas as nações. Ela iniciou, ela começou, agora ela tem que prosperar. Bom, paz e bem, e motivados pelos valores aprendidos dessa lição, eu quero que vocês reflitam no nosso caminho, no seu caminho, e como nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, de sacerdotes, reis e profetas, vocacionados a levar Jesus Cristo e seu Evangelho a toda criatura. Sigamos o nosso caminho sabendo que Ele vai à nossa frente, nos inspirando e nos confirmando. Que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de todos nós. Até a próxima lição. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos e até o próximo vídeo.